Olá, hoje nós vamos falar de literatura. O nosso convidado no RDTV é o jornalista Lucas Rodrigues, que lançou no final de 2021 o livro Mascote do Caos, Contos. Lucas, obrigada por ter aceito, né, o nosso convite para esse bate-papo, que a gente gosta tanto de trazer novas histórias e você está contando aí, são até cronicontos que você Isso. tem. Obrigado, Lídice, por ter chamado, obrigado à produção, pessoal aqui do RDTV, do RD News. Obrigado pelo espaço, não só para mim, mas para falar de literatura, né? Que a gente nem sempre tem esse espaço para poder falar desse assunto, então quando tem, a gente fica muito grato de poder falar sobre isso. O livro, eu meio que apelidei, né? Na verdade não são contos nem crônicas, são cronicontos, porque ele tem um estilo que é um pouquinho peculiar de misturar, né, narrativas ficcionais com narrativas reais. Então tem vários contos, são mais ou menos 30, 40 contos no livro, e boa parte deles mistura, às vezes traz uma situação ficcional, mas com dados que são reais, e algumas situações que são reais aconteceram com dados ficcionais. Então aquilo vai formando uma coisa meio híbrida, meio brincando com a imaginação do leitor. Desses, são 30 contos, né, Isso. que você traz no livro. Desses 30, tem assim um que é o seu preferido, aquele que você se debruçou mais ou te deu mais trabalho? Tem um que eu gosto muito porque esse realmente me deu muito trabalho, né? Que é um pouquinho, ele é um pouco misto, assim, né? A gente não tem dentro do livro, nenhum conto é meio parecido com o outro, né? Você vai de um tema que vai de um pão que vai numa sessão de terapia. Aí o outro conto é de um impeachment de uma letra do alfabeto. Aí o outro conto é uma outra coisa totalmente diferente. Então, assim, são contos que eles são muito impulsivos, são muito da imaginação mesmo, de coisas, ideias que eu vou tendo, que eu vou formulando na cabeça, que eu vou maturando também com o tempo. Mas um deles foi um que demorou muito, que eu tive a ideia, mas eu não peguei e escrevi logo, e não foi aquela coisa assim, do âmago, né, de escrever e encerrar. Eu pensei, não, isso aqui é uma ideia muito boa, acho que eu vou trabalhar um pouco mais ela, que é A Revolta da Cedilha. Qual que é esse conto? Esse conto fala é como se fosse um processo de impeachment, né, com todos os procedimentos políticos, as formalidades e tudo mais. Só que quem está sendo impeachmentado, está sendo, né, tentando caçar o mandato, é a cedilha, né, que é o sinal diacrítico do C. E aí, nesse contexto, a Assembleia, né, a Câmara Federal seria, na verdade, um conselho alfabético, e cada deputado é uma letra. E aí, cada deputado vai votando, aí tem um relator, aí tem um revisor, aí tem a presidente do conselho e tudo mais. E é um conto com 20 páginas, né? A maioria dos contos tem 2, 3, 4, 5 páginas no máximo. E esse conto tem 20 páginas porque ele vai se debruçando assim, ele vai esgotando o assunto em torno do tema, igual acontece quando vai se discutir uma pauta importante numa assembleia, numa câmara, enfim. E a pauta é se a cedilha é ou não uma coisa que atrapalha a língua portuguesa, né? Um fardo para a língua portuguesa, ou se na verdade ela acrescenta, né? Então, essa é a pauta do debate. Daí tem as questões políticas envolvidas, tem as questões de poder envolvidas entre os membros do conselho, enfim, foi uma coisa que eu demorei, eu acho que uma semana inteira para fazer. Chegava todo dia à noite, ia trabalhando. Eu li o dicionário inteiro para caçar todas as palavras com cedilha e tentar formular argumentos em torno disso, além de pesquisar também em notícias de sites, linguistas também. Então, assim, no mesmo conto você vai ter um deputado fazendo uma referência para o Marcos Bagno, né, que é um grande linguista brasileiro, e um outro fazendo referência à Mulher Moranguinho, né, que também é uma grande dançarina, tem seus méritos, né, sem querer desprestigiar as outras mulheres fruta. Então é uma coisa é uma miscelânea ali, mas que no final tem uma mensagem, né, que ele não passa. Conta o final. Aí né? o spoiler é só para quem lê o livro. Tem que ler o livro para saber. Até aí eu fiquei curiosa para saber o que deu, se cedilha continuou ou não. Em algum momento você achou que você não iria conseguir finalizar esse conto ou iria ter que desistir dele por conta dessa complexidade toda? Porque assim, eu tô acostumado a escrever coisas mais curtas, né? Quando você se desafia a escrever algo um pouquinho mais elaborado, aí você fica meio encucado, né? Tipo, será que eu vou dar conta? Será que já não está ficando um pouco chato, muito extenso? Mas eu tentei colocar de uma forma assim que tivesse fluindo, né? E que tivesse início, meio e fim, não deixar a coisa muito truncada, né? Sempre fosse
colocar bastante referência, deixar a linguagem também do livro, você vai notar também, quem tiver interesse, quem puder ler, vai ver que é uma linguagem que não é muito de ficar enrolando, de ficar assim, colocando muitas palavras difíceis para querer assim, florear. Ele é muito direto. Né? Claro, ele tenta ter uma literatura, obviamente, mais bonita possível, mas sem dificultar também, até por uma questão de acesso à informação das pessoas de qualquer idade, qualquer classe social, vai poder ler e vai poder entender. Então, esse é o objetivo. Então, foi um desafio escrever esse tipo de conto mais longo, mas eu acho que é algo que eu gostei muito, que eu quero fazer mais daqui para frente. Até era uma pergunta que eu ia fazer sobre o público-alvo. Então, independente da idade, ele alcança aí, né? Ou você pensou em algum público específico nunca quando pensei. escreveu? Na verdade, nunca pensei nem em escrever o livro, quanto mais do público dele. Porque ele eu sempre pensei assim, claro, a gente tem aquele sonho, né, de ter um livro, de plantar árvore e ter o filho, né, tem aquela coisa, né. Mas eu nunca pensei em algo assim, olha, eu vou escrever um livro, então eu vou começar agora. Não, foi tudo muito espontâneo. As coisas vão surgindo, eu vou escrevendo, e aí eu vejo que tem ali um compilado, uma quantidade considerável de material que vale a pena ser publicado. Aí eu falei, aí conversei com a editora e tal, falei, será que vocês acharam, o pessoal gostou? E a gente lança, mas eu nunca tive a pretensão, nem no primeiro, agora no segundo. Quando eu lancei o primeiro, eu falei, nunca mais vou escrever um livro. Aí veio o segundo, e não sei se vai ter terceiro, enfim. Porque nunca é um projeto de escrever o livro. As coisas vão surgindo, e aí eu até faço uma comparação, que é como uma criação de um filho, né? Vocês comparam livros com filhos, né? Que é quase que um filho da gente, né? Quando você lança. Que ele começa pequenininho, você vai maturando, vai colocando ideia, e quando você vê que já tem uma identidade, já tem uma personalidade ali, você deixa ele fluir e criar conexões com outras pessoas além de você. Então é meio parecido com a ideia de um filho. Só que no meu caso eu sou aquele pai que joga para fora de casa o filho. Porque fala, não aguento mais você, vai né, criar conexões com outras pessoas, mundo, né? Porque eu já não aguento mais você. Então, para mim, lançar livro é como se me livrar de uma agonia. É um alívio, assim, tipo, chega, eu não quero mais você. Já que você está falando desse processo criativo, como é que é, e até de repente ideias para quem quer lançar livros, né? Toda essa questão, digamos, burocrática, porque você falou, a editora é a Carline Caniata, é uma editora daqui, gente, né? Quem está aí fora nos assistindo, nasceu aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, já tem outros braços, né? Tem a linha que é infantil, né? Que é a... Eu me esqueci o nome, Tanta Tinta, né? Mas assim, como é que é esse processo, né? Para quem quer, tem muitas coisas escritas, eu vou submeter, são eles que aprovam, eles também trazem ideias. Como que é esse processo de publicação até chegar no trabalho final? Eu não sei dizer como é o processo em geral, porque minha experiência editora, é um pouquinho particular, né? Eu tive a ideia, né, de publicar o primeiro livro, né, que foi o Pirotecnia, em 2017. Em 2016, eu entrei em contato com o Ramon, né, da editora, mandei o material prévio que eu já tinha escrito. Ele gostou. Eu não sei como é que é essa questão, por exemplo, se alguém escreveu um romance, se eles fazem uma avaliação, eu não sei como funciona. Eu sei que no meu caso, como eu sou muito crítico de mim mesmo, eu não ia jogar nada assim que não fosse assim que eu tivesse uma certeza de que teria qualidade, né, para lançar. Ele gostou, ele fez algumas sugestões também, junto com a Elaine, que também é da editora. E a gente foi trabalhando o material, foi lapidando e tudo mais, até conseguir lançar. Tem a questão financeira também, né? Eu não falo que publicar um livro é caro. Eu acho que publicar um livro, ele depende muito, tem assim o seu custo financeiro, mas ele é equivalente ao trabalho que você tem para fazer, desde a produção, desde a revisão, desde a capa, a arte. Então, assim, envolve um monte de coisas que no final, óbvio, tem um preço que ele, para a maioria das pessoas, é de fato caro. Mas não é algo que é exorbitante, é algo que faz valer o investimento. Né? Então, assim, quem quiser, eu acho que é interessante você, primeiro, autoavaliar aquilo que você fez, né? Tentar ver, eu não posso melhorar um pouquinho, porque é o seu nome, né, que está ali naquele material. Mas a gente muitas vezes tem medo de fazer as coisas. O primeiro passo é você tomar a iniciativa. Se não tiver tão bom quanto você gostaria, pelo menos vai ter alguém da área
que vai dizer, olha, você precisa melhorar isso aqui, você precisa lapidar melhor, talvez essa ideia você pode aprimorar ela um pouquinho mais. Mas eu acho que muitos escritores ou pessoas que têm potencial, às vezes se auto-sabotam, né? Tipo, não vou fazer porque não vão gostar. Gente, ou às vezes outras pessoas também desestimulam, tem muito disso também. Então, o que eu sempre falo, para qualquer situação, ouça um profissional da área, né? Então, ouça um editor, ouça alguém que trabalha no mercado editorial e segue os conselhos dele. Pelo menos foi o que aconteceu comigo e deu certo, né? E, pelo menos na minha situação, foi muito positivo, porque foi um grande incentivo também a continuar, enfim, a participar também de feiras, de eventos e tudo mais. Então, para mim, foi uma experiência muito positiva, porque eu consegui esse respaldo, né? E com a editora, você também aprende, né, a melhorar, enfim, a focar em algumas coisas. No primeiro livro tinha, por exemplo, um poema, mas estava destoando do contexto ali dos contos, então já achamos melhor tirar. Então eles dão umas dicas que são importantes assim, nesse processo. O nome do título, né, o nome do livro, Mascote do Caos, veio de você, veio deles, como é que surgiu? Eu tinha vários nomes, também foi um processo de ler o dicionário inteiro para poder chegar no contexto. Porque como o livro ele tem temas muito variados, não tem nada que você fala assim, qual que é a uniformidade desse livro, qual que é o tema desse livro, eu não sei dizer. Não adianta nem me perguntar porque eu não vou saber dizer. Então tá aí o caos já, né? Então, e daí veio também o caos, porque é um caos. Você começa falando de uma situação, aí você vai para um conflito dentro de um restaurante, aí você vai falar da música do Pintinho Amarelinho do Gugu, que na verdade é uma conspiração internacional da FBI, e você vai para a cedilha sendo caçada, aí você vai... Sabe, é uma confusão tão grande que aquilo é um caos mesmo. Então, o caos veio da própria essência do livro de ser um caos. O mascote também acaba sendo, porque eu tinha vários trocadilhos com caos, né? A palavra caos não daria porque já tem outros livros com o nome caos. E eu fui testando várias situações até chegar nesse mascote. O mascote também tem um pouco a ver com o propósito inicial do livro, em relação à questão da parceria com a Associação Lunar, né? Destinar uma parte para o projeto que é de cães e gatos. Então já era meio que uma propaganda enganosa mesmo, para a pessoa gostar do cachorrinho na capa e tudo mais. E também porque tem um dos contos que fala sobre cães. Então acaba que juntou todas as variáveis ali, eu cheguei nesse nome. Mas tinha vários outros nomes que eu acho que talvez sejam um pouquinho menos desaconselháveis, né, no mercado editorial, que era um pouquinho, por exemplo, um dos nomes seria Transfusão de Chorume. Eu achei um pouquinho pesado demais, né? E tinha vários outros também, que eram mais assim, chamativos, mas que eu acho que talvez seriam um pouquinho, não sei, afugentar o público, né, um pouquinho, né? Isso daí, na verdade, aí a própria editora ela pode dar esse feedback, né? A gente entrevistou aqui, agora eu tô me lembrando da entrevista da pessoa, não me lembro o nome dele, mas ele lançou um livro falando aí de coisas relacionadas ao sexo e botou na capa esse nome, e aí depois para ele conseguir até fazer a propaganda nas redes sociais, ele não conseguia. Só porque tinha a palavra sexo no título do livro, né? Então, às vezes precisa ter um pouco, né? E são crônicas também, me desculpem, eu vou escrever, colocar você na descrição do YouTube, vou botar essa entrevista daí. Até aproveitando essa deixa, Lucas, a gente comentou um pouquinho antes de gravar, a gente tem entrevistado muitas pessoas que têm conseguido publicar livros aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, e a gente tem visto assim que é um mercado que tem crescido nos últimos anos, não sei se porque ou apesar da pandemia, né? Ou a gente não sabe se é o momento que a gente está vivendo. Você percebe isso? Qual a sua avaliação agora como jornalista desse momento, né? Porque era algo assim, que quando vieram as redes sociais, a internet, os e-books, todo mundo dizendo, vai acabar essa história de publicação de livro. E a gente está vendo um movimento meio oposto a isso, né? Sim, na verdade, assim, eu tenho uma percepção que não é só com livro, é com toda a arte em geral. Antes a gente tinha, por exemplo, há poucos anos atrás, o que se produzia um dia, há alguns anos atrás demorava uma década para fazer, né? Imagina o tanto de álbum que é lançado num dia, em todas as vertentes de música. Nos anos 80 isso demorava talvez os anos 80 inteiro. Então é uma quantidade de informação sendo produzida o tempo todo, e a facilidade de você também não precisar mais tanto assim de uma mediação de críticos para validarem,
para dizerem que isso aqui presta, isso aqui não presta, para poder intermediar, até para você publicar um livro ou gravar um álbum, fazer qualquer coisa. Isso também tem incentivado as pessoas a buscarem o seu lugar, né? Você não precisa mais hoje de tanta validação para poder fazer arte. Isso é muito importante. Eu acho que a rede social também trouxe isso. A pessoa vai lá, posta sua mensagem, posta cantando, tocando, aquilo. As pessoas gostam, consegue seguidores, consegue feedback. Isso encoraja algumas pessoas. Então, de certa maneira, todo tipo de arte ela tem sido facilitada por meio da internet. E aí a gente vai desde o e-book, os podcasts, os livros também físicos. A forma de consumir informação mudou um pouco. Eu vejo a questão do livro ainda é mais fraca do que deveria ser, por conta de vários fatores, inclusive culturais do Brasil. A gente não tem um hábito popular de lar, de casa, de ler, né? De você não ver o pai lendo e aí ensinando o filho a ler ou motivando o filho a ler. A leitura não é tratada como um entretenimento, como diversão, como lazer, como muitas vezes é. Né? É sempre coisa chata, é coisa de nerd, né? É coisa difícil, né? E isso também atrapalha um pouco. Mas para quem gosta e quer fazer isso, hoje está muito mais fácil. Né? Você pode publicar o seu livro, se você não tiver uma editora, você não tiver dinheiro, você pode tentar um crowdfunding, pode tentar um financiamento, pode tentar a ajuda dos amigos, mobilizar pessoas do seu círculo social. Então são várias as possibilidades hoje que há algum tempo atrás não tinha. Eu tenho uma ideia de um livro, estou escrevendo, mas a editora não gostou, ou é uma editora muito grande que não vê potencial, e morria o projeto. Hoje você tem essas possibilidades, eu acho que isso também auxilia muito. Claro, também tem alguns investimentos, alguns editais, por exemplo, o Aldir Blanc, tem edital do Estado, tem editais de municípios, isso também auxilia bastante, mas principalmente essa não precisar mais tanto de validação externa, é um processo que eu acho que veio para ficar, e que bom que veio, para que as pessoas se encorajem a produzir e acreditar em si mesmos, né, no próprio potencial que tem de produzir arte. Futuro, o que você tem aí? Você até comentou que não sabe se vem um terceiro, mas continua escrevendo? Está fazendo? Então, vai sair um terceiro, quem sabe? Eu não planejo, né? Então, talvez venha aí, né? Mas a princípio não. Eu não sei se eu vou continuar a escrever contos, pelo menos não da forma como estão no primeiro e segundo livro. Se forem, serão mais longos, mas eu também não quero romance. Eu estou naquele meio termo ali. Mas a princípio, se eu lançar um terceiro, a ideia inicial, que é só uma ideia ainda, é de ser algo mais monotemático, de não ser esse caos todo. Talvez focar em uma determinada temática e tentar esgotar ela um pouco mais, que é o que eu fiz, por exemplo, com a questão da cedilha. Eu gostei bastante desse processo de você focar em alguma coisa e você, sabe, expandir você esgotar todas as possibilidades em relação a um objeto, né? Que é basicamente o que faz na academia, né? Que é uma coisa que não é muito a minha praia. Mas quando você traz isso para a literatura, aquilo me deu um prazer muito grande de fazer. Então, ainda não decidi que tema que eu vou fazer, mas eu quero trabalhar mais de uma forma monotemática, assim, trabalhar um objeto e focar nesse objeto, mas, assim, trazendo um pouquinho de mim, né, que a minha literatura é mais irônica, tem deboche, tem sarcasmo, é mais brincalhona, né, mas com mais focado, assim, ainda a minha literatura é um pouco desconvencional. Bom, gente, se você ficou curioso agora, procure o Lucas. Onde achar o seu livro, Lucas? Que as pessoas, né, de repente, eu acho que instigou, viu? Instigou. Que bom. Então, a gente não tem a venda física, né, nas livrarias, mas a gente tem a venda pelo site da editora Carline Caniato, né, que é carlinecaniato.com.br, a editora Tanta Tinta também. E quem quiser pode falar comigo nas minhas redes sociais, pelo Instagram, lá, Lucas Rodrigues, você vai me achar lá. Aí manda uma mensagem e tal, a gente consegue entregar, ou você pega comigo, enfim, a gente consegue alinhar certinho. Eu espero que quem tiver interesse, quem puder comprar, goste, me mande também um feedback para a gente estar sempre aí melhorando. Alguma questão que a gente não abordou, que você queira trazer? Não, a princípio não. Eu acho que até a gente conversou um pouquinho sobre isso, de levar essa literatura para as escolas, né, que é algo que eu estou começando a trabalhar isso agora, conversei com o meu editor, de fazer algum projeto para levar essa literatura
realmente para os jovens, né, para os adolescentes, que eu acho que a gente está vivendo nessa fase, ao mesmo tempo, né, que a gente comentou agora há pouco, de ter mais acesso à informação, de as pessoas poderem produzir arte em maior volume, em maior quantidade, e todo mundo poder produzir arte. Mas também a gente vive aquele fenômeno do imediatismo, da falta de concentração, aquela coisa meio do TikTok, a TikTokização das coisas, né? Isso atrapalha um pouco até o gosto pela literatura, né? Então, e isso é algo que não adianta mais a gente tentar resgatar com quem já está formado, né, com esse hábito de consumo. Então, importante a gente começar a fazer um movimento contrário, de voltar a levar e fomentar a literatura nas escolas, desde criança, né, os adolescentes e tudo mais. Então, meu objetivo com o livro não é que ele fique só num círculo de classe A, classe B, né, classe alta, mas levar para as escolas públicas também, para que a gente possa ajudar a fomentar. E, às vezes, uma literatura que é um pouquinho mais simples, mais fácil, mais engraçada e divertida, pode ajudar a fomentar o desejo dos jovens em escrever, ler e principalmente consumir literatura, consumir informação, ter uma visão crítica do mundo, enfim, e a gente formar cidadãos, né, cidadãos de bem aí, que têm desejo de mudar o mundo e de fazer o melhor assim para suas vidas e para o coletivo principalmente. Ai, bacana. Lucas, obrigada novamente por esse bate-papo. Eu que agradeço pelo espaço. Vindo aí. Muito sucesso para você, Obrigado. né? Gente, a gente ouviu então o Lucas Rodrigues, jornalista, escreveu aí o livro Mascote do Caos, contos, são 30 contos, cronicontos, então se você também ficou curioso, procure editora Carline Caniato ou o próprio Lucas nas redes sociais. E presenteiem, né? Que tal dar de presente um livro? A gente tem que voltar esse hábito, né? Presentear com livros. A gente fez isso no Natal em casa, viu? Aproveitamos lá que estava todo mundo de férias, ganhamos e demos de presente livros. E a gente descobre novos mundos, novas histórias. Vai lá procurar a história da Cedília, ver como que terminou essa história. Eu vou, viu? Então compartilhe essa entrevista, peço para você. Curta e compartilhe. Está lá no YouTube e no RD News. Até a próxima.